Filadélfia. Essa igreja não tem nenhuma reprimenda, assim como Esmirna. Nenhuma reprimenda para elas. Mas qual é o perigo? Por que o Senhor chama atenção nesta igreja que não tem reprimenda? Não tem nada negativo nela. Na realidade, Filadélfia seria o ideal de igreja. O ideal, não que ela é perfeita, mas ela está na luz que ela recebeu, ela está sendo fiel ao Senhor. Jesus fala uma coisa muito importante para ela. O Senhor fala várias coisas importantes, mas eu quero chamar a sua atenção aqui. Jesus, no versículo 11 do capítulo 3, ele disse: venho sem demora. Está falando para essa igreja, venho sem demora. Agora a exortação de Jesus é: conserva o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Conserva. Nós temos o perigo de recebermos coisas do Senhor e as perdermos. Quantas coisas preciosas você já deve ter recebido de Deus. Não deixe que essas coisas se percam. Guarde como um verdadeiro tesouro cada coisa que Deus deu a você. Conserve o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Está falando lá no tribunal de Cristo, naquele dia que nós vamos comparecer diante do Senhor. Aquilo que era nosso pode ser passado para o outro. Conserva o que você tem. O que é conservar? Não é fazer como aquele servo da parábola dos talentos. Lembra do servo mau? Ele perdeu o talento dele e foi passado para o outro. Mas o que ele fez? Ele pegou o talento dele e escondeu. Isso não é conservar o que você tem. Não, conservar o que você tem é você recebeu de Deus. E você age, você se movimenta naquilo que Deus já te deu. Você se move naquilo que Deus deu a você. Você tem a realidade com Deus. Essa igreja de Filadélfia, o Senhor faz só elogios para ela, ela recebeu muitas coisas, mas ela tinha que tomar um cuidado. Olha, não perca isso. Segure nisso. Por exemplo, no livro de Hebreus, hoje eu estava lendo isso. Como é importante a palavra do Senhor, ele diz, nesse mesmo espírito, ele diz para a gente. Diz assim, capítulo 2, versículo 1 de Hebreus: por esta razão, importa que nos apeguemos, nos apegar, conservar, guardar com mais firmeza as verdades ouvidas. O que você já ouviu de Deus? Talvez hoje aqui você está ouvindo algo de Deus. Eu estou falando em nome do Senhor. Eu estou aqui como mensageiro de Deus. Eu tenho certeza disso, que eu estou sendo boca de Deus para você. Ouça o que você está ouvindo, o que o Espírito está testificando no seu coração. Diz aqui a palavra: se apegue a esta verdade com mais firmeza. Se apegue a essa verdade ouvida, para que delas jamais nos desviemos. Porque tem o risco de nós conhecermos as verdades e, no entanto, nos afastarmos delas. E esse nos desviar aqui é como um barco que fica à deriva e que vai sendo levado. Ele pode bater lá num rochedo. Ele pode encalhar. É essa figura de linguagem que está dizendo aqui no livro de Hebreus. Conserva o que você tem. Conserva. Se apegue com mais firmeza. O Senhor Jesus disse assim, lá em Lucas 9:62, ele diz: aquele que, tendo colocado a mão no arado e olha para trás, ele não é digno de ser discípulo do Senhor. Ele começou as coisas, mas ele parou, ele olhou para trás, ele voltou para trás. Conserva o que tem, vai em frente. Paulo dizia: olha, esquecendo das coisas que para trás ficam, e olhando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. É isso que Paulo dizia. Ou seja, Paulo se apegava àquela visão que ele tinha, olhava para o Senhor, olhava para o prêmio que estava reservado a ele. Ele conservava o que ele tinha. Nós temos que viver pela fé. O livro de Hebreus, capítulo 10, diz que o meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, não tem nele prazer a minha alma.
Não devemos ser dos que retrocedem. Nós temos que conservar as coisas que Deus nos deu para avançarmos. Como Paulo fala, olha, você recebeu, Timóteo, as profecias, então combata o bom combate firmado nelas. Glória a Deus. O que você tem recebido de Deus e que talvez você tenha deixado escapar? Quantos começaram bem a carreira cristã, mas terminaram mal? Paulo diz, combati o bom combate. Combati o bom combate, completei a carreira, né, e guardei a fé. Ele guardou, ele conservou a fé até o fim. Ele combateu o bom combate dele. Ele completou a carreira, ele andou em todo aquele percurso que Deus tinha planejado para ele. Ele não ficou detido no caminho. Ele conservou algo de Deus como precioso. Por exemplo, ele quando vai falar com o rei Agripa, ó, rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Paulo recebeu uma visão, aquilo capturou, e ele conservou aquela visão até o fim. Você recebeu uma visão de Deus, Deus te mostrou algo, você precisa segurar isso, conservar para não perder. Conserva o que você tem. Conserva aquilo que você recebeu de Deus. Até mesmo os dons que você recebeu do Espírito Santo. Eu devo confessar na minha vida, em alguns... Eu já tenho muitos anos que teve períodos na minha vida que eu não me movimentei, eu não me movi nos dons que Deus me deu. Ficaram parados. Paulo faz essa advertência para Timóteo. Timóteo, reaviva o dom de Deus que há em você. Reaviva. Por quê? Porque Timóteo estava simplesmente negligenciando, não estava conservando vivo aquele dom que Deus deu a ele. Deus te deu alguma coisa, conserve vivo aquilo que Deus te deu. Qual o dom que Deus te deu? Conserve vivo. Pratique, exercite. O que Deus te mostrou, prossiga. Qual foi a riqueza que Deus te mostrou na palavra dele? Guarde isso no seu coração. Quais foram as promessas que Deus já te deu, que você sabe que o Espírito Santo confirmou no seu coração? Guarde essas promessas. Conserve o que você tem, para que você não... Então há um perigo, ainda que aqui Jesus não está dizendo de erro, aqui o Senhor Jesus não está falando para a igreja que ela está em pecado, que ela tem que se arrepender, nada disso, mas olha, conserva o que você tem, conserva, para que você não perca o teu prêmio naquele dia. Essa é uma advertência para nós. Conserva o que você tem.